E aí, pessoal? Continuando na série do Jeep Willys, a briga da suspensão. Gente, ó, trabalhoso. Não tô conseguindo muito tempo para mexer, então tá mais devagar do que eu queria. Tá bastante corrido aqui meu trabalho na tornearia, então não tô conseguindo disponibilizar muito tempo. Mas a gente tá tocando. Se a gente não mexer, não se cria nada, né? Então a gente tem que ir fazendo conforme dá e vai fazendo e vai se criando. E aqui eu quero atualizar vocês do que eu tô fazendo aqui. A Maite vai mostrar agora aqui, ó. Só que antes de vocês verem isso aqui, quem não é inscrito se inscreve no canal para acompanhar, ativa o sininho que tem vídeos novos saindo 3 vezes por semana. Como sabem, 3 vezes por semana, às 19 horas, segunda, quarta e sexta-feira. Essa é a série do Jeep mesmo. Quem quiser acompanhar, 7 horas da noite, vai ter vídeos novos lá, esses 3 dias. Então, se vocês já se inscreveram agora para acompanhar, a gente vai aqui para a suspensão. Como vocês viram lá, eu mexendo nos papelão no vídeo anterior, porque o papelão é uma baita uma ferramenta, tá? Quem não acredite, tá aqui, ó, a prova. Olha aqui, ó, feito de chapa, vou mostrar para vocês. Olha só, que rica estrutura. Olha aí, gente, ó, que rica peça. Opa, não é essa aqui. Essa aqui é a verdadeira. Olha aí que legal, gente. O meu molde de papelão se transformou na peça. Olha aí, ó. Teve uma alteraçãozinha aqui, que é esse furo. Que esse furo a gente vai chegar lá, mas eu já vou dar uma dica para vocês. Aqui vai ser a base do amortecedor, aonde vai pegar o amortecedor. Então eu furei as duas iguais, que a outra também tá furada aqui, ó. As duas iguais, que vou atravessar um tarugo. Esse tarugo eu vou conseguir escaldear ele, soldar bem, soldo na volta, vai ficar uma solda bem resistente. Faço uma rosca no meio para atravessar o parafuso do amortecedor. Vai ficar top. Mas isso aí a gente vai chegar depois lá. Então vocês viram aqui que a peça ficou top. Aqui ela tá meio cinzentinha assim, porque eu dei uma jateadinha nela para tirar aquela ferrugem. Necessariamente não precisava ser jato, viu? Poderia ser até com um flapzinho, com disco de lixadeira. Uma lixa normal também, né? Uma lixa normal, exatamente. Tem na lixa na mão. Um decapante também dá uma limpada boa. Mas não veio o caso. Para limpar, te dá um jeito, sempre, né? E aí o que acontece aqui? Vocês viram lá no vídeo anterior que esse monstro de link aqui, de braço que eu tô fazendo, ele tava com um olho de um lado. Só que, gente, eu não gostei desse olho. Eu não gostei mesmo. Eu achei que ele ficou não muito prático. Ele ficou muito trabalhoso. Até para desmontar ele é muito trabalhoso. Se eu deixasse aquele olho no tirante, como vocês viram, eu ia usar esse design aqui. Que ele viria aqui, ó, aproveitaria o olho, ele viria aqui, vamos botar assim para ver melhor. Ó, um furo coincidiria com esse aqui, o outro viria aqui, ó. Beleza, mas eu não gostei. Então eu estou elaborando outro design, não precisou eu cortar nenhuma chapa, não precisou nada. Ó, vai ser esse aqui agora. Ó, esse aqui, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir um furo maior para me colocar um tubo para centralizar ele e ao mesmo tempo esse tubo vai uma bucha de poliuretano dentro. Os dois a mesma coisa. E aqui eu soldo a ponta daquele tubo. E isso aqui viria aqui, ó. Então ele ficaria no meio do sanduíche das duas placas, o espaçador, que está aqui o tubinho, ó. Esse aqui seria a largura. E aqui ia coincidir com o tubo. O que a gente vai fazer agora? Vocês vão acompanhando aí. Eu vou concluir minha peça. Eu vou fazer de papelão, montar e andar uma volta. Aí depois a gente vê como é que ficou. Quem dera se desse pra fazer assim também, né? Seria legal. Eu ia gostar. E aqui, claro, eu vou bolar algum reforço, alguma coisa assim, que vocês sabem que eu sou meio estúpido. Mas eu prefiro que eu nunca vou dizer aquela palavra assim, ah, quebrou porque eu fiz fraco demais. Não no meu turno. Vamos montar a peça agora. Vamos ver se o Maite consegue pegar aí. Vamos encaixar o parafuso.
Peraí que eu vou ter que abrir mais um pouco. Meu corte não ficou legal. De novo. Mais ou menos já dá para ter uma noção, gente, ó. Olha como ficaria a peça. Ela ficaria assim no tirante. Claro, eu poderia ter um acesso bom de solda aqui na frente, solda embaixo. A minha ideia é fazer um reforço aqui por cima que pegasse, como fosse aquelas vigas, aquele tirante original, que alguns carros vêm. E faria o contorno aqui em cima, talvez daria a volta lá e voltaria aqui por baixo de novo. É uma possibilidade, mas eu vou ver como é que vai ficar depois. A verdade vai ser na hora. Aqui vocês me entenderam como é que vai ficar. O que eu vou bolar agora aqui? Vocês já vão participar disso. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui também em papelão. A gente vai no outro lado ali para ver melhor. Gambiarra é lerda aqui, ó. Olha os arames aqui, ó. A gente tem que ensaiar porque isso aqui não tem uma receita pronta. Mas resumindo aqui para vocês me entenderem, que eu já mostrei já. Quem não viu, tem a playlist lá. Ó, a mola iria aqui, ó. O que a gente vai bolar agora aqui? A mola iria nessa posição, mais ou menos isso. O que a gente vai fazer agora? Vou fazer o prato da mola inferior e o superior. Aqui eu já marquei mais ou menos o disco. Aqui é mais fácil de cortar no plasma também, porque é por compasso, né? É redondo. Mas o que eu quero fazer aqui é para vocês me entenderem. Ó. Vou cortar aqui mais ou menos onde está marcado. E fora que, como eu falei, né? O papelão, uma das maiores vantagens dele, digamos que ele seria como se fosse uma impressora 3D, né? Tu desenvolve, tu consegue dar uma projetada e consegue apalpar, como diz. Ó, mais ou menos isso, ó. Vamos colocar aqui para ver. Olha o prato da mola, que legal que fica. Que maravilha. Pratinho, ó. Consigo ver o pratinho, ó. Consigo ver que o pratinho vai ficar legal, ó. E o que acontece? Por que eu deixei aquela parte reta lá? Olha só que troço monstro que vai ficar. Essa parte reta aqui, ó, eu consigo soldar também no tubo, ó. Isso aqui vai ficar muito, muito monstro. Vai ficar muito reforçado. Então eu consigo, o pratinho ele está me servindo como duas utilidades. Ele vai me servir para apoiar a mola, que depois a gente vai ver aqui, vou ver se eu consigo algum tubo que eu consiga colocar aqui no meio, que vai ser um guia da mola e ao mesmo tempo para o batente. Mas a gente vai chegar lá. A gente está elaborando aqui para a gente conseguir largar o peso do Jeep em cima da suspensão para poder ver quanto ele vai baixar, para ver onde é que ele vai trabalhar mais ou menos, calcular o que a mola vai fechar. A gente quer ver isso. Para depois bolar o amortecedor, tudo aquilo. E aqui, vamos ver se esse aqui que eu fiz embaixo, ele vai servir para cima também. Tem uma chance dele servir para cima. Olha que interessante. Ele serve. Vamos ver aqui como ele vai ficar. Aqui o eixo está mais ou menos alinhado. Ó, ele ficou uma sobra aqui. Mas eu acho que vai ficar perfeito esse sistema aqui. Por quê? Eu vou dizer para vocês agora. A minha ideia, eu tenho que ver o espaço que eu vou ter. É fazer uma travessa embaixo do motor. Porque o motor do Jeep Willys, claro que com a suspensão original ele acontece mais isso. Ele abre assim, ó, o chassi. Bem nessa parte aqui, que é a parte do motor. Ele regaça assim, a boca do chassi. Como eu tenho uma travessa no meio, já que ela está reforçada, bem estruturada,
Eu poderia fazer essa travessa mais embaixo, mas como eu vou ter um ponto de apoio aqui das molas, que é aqui que vai ter a carga, né? Aqui que vai bater. Eu vou ver quanto vai subir esse eixo para me ver qual é o espaço que eu tenho de fazer uma travessa. E com esse base de mola, com essa base, é meu ponto de apoio para a travessa. Posso fazer a travessa parafusada, posso fazer a travessa do jeito que eu quiser. Então ele ficaria aqui, me acomodaria na mola e, ao mesmo tempo, eu teria um apoio para a travessa. E vou te dizer para vocês, a travessa quase poderia ser reta. Porque aqui, ó, passaria reto aqui, ó. Não ia ocupar quase nada de espaço. Já quase vai reto, ó. Talvez eu teria que fazer só uma leve curvinha, bolar uma estruturinha, talvez fazer um contorninho para ver se o diferencial não vai chegar lá perto. Eu acho que vai ser bem fácil de fazer a travessa. A travessa vai ser nossos menores problemas. Mas aqui então vocês viram os tirantes. Aqui eu quero mostrar para vocês também, ó. Isso aqui é uma coisa muito importante da gente pensar na hora de fazer, né? Aqui eu só ponteei, ó, como vocês viram tendo a imagem do início aí. Eu só ponteei um lado, ó, o outro tá solto, só tá preso nos parafusos. Por que, gente, que eu fiz isso? Eu consigo soldar direto aqui por dentro. É meio apertado, mas eu consigo. Mas se eu não tiver essa base aqui, eu consigo soldar bem melhor. Nesse lado aqui é tranquilo, eu consigo soldar pelos dois lados. No lado de lá, eu só consigo soldar por um lado, porque ele fica encostado no diferencial na carcaça. A carcaça do diferencial é ferro fundido. É um ferro fundido com uma qualidade boa, ele adere bem à solda, só que o problema é que a solda fica muito seca nele. Então ele pode quebrar se tiver, vamos dizer assim, pensando na parte de soldar alguma coisa na bolota aqui do diferencial, porque a solda não adere bem. Tanto que esse tubo que entra nessa, que eles chamam de manga de eixo, né? Então é o tubo que entra aqui nessa cabeça, nessa carcaça diferencial, ele não é soldado aqui, ele é caldeado aqui, ó. Esses pontos aqui é um caldeamento, ó. É feito para o tubo não sair. Esse tubo entra sob pressão, ele fica travado como se fosse um rebite, digamos. Então é bem importante a gente pensar nesses detalhes na hora da soldagem, antes de sair arreando solda, como diz, a gente calcular bem como é que vai ser para soldar, o espaço que a gente tem, o tratamento que a gente tem também da solda, que é muito importante, a gente vai chegar lá nisso. Mas vocês viram aqui que já está bem elaborado. Tem serviço pela frente ainda, muito serviço. Esse vídeo aqui, por exemplo, para vocês terem noção, como fica bem corrido para nós aqui, esse vídeo vai sexta-feira. Vai amanhã? Vai amanhã, a gente está gravando na quinta e o vídeo vai na sexta. Então a gente tem que editar, tem que fazer tudo para sexta-feira o vídeo tá aí para vocês às 19 horas. Por isso que é importante você se inscrever, a gente fica muito feliz, muito contente. Ativa o sininho também para acompanhar. Compartilha então, melhora mais ainda. A gente fica mais faceiro ainda. E o Jeep vai se criando aqui, enquanto isso. E vocês acompanhando aí. E tudo isso aqui que a gente está fazendo, uma coisa interessante até de comentar, isso aqui não serve necessariamente para Jeep, viu? A gente tá com Jeep Willys. Mas isso aqui se emprega a uma D20, a uma F1000, a um carro também. Por que não? Os carros mais antigos usam os eixos rígidos. Então isso aqui se emprega a muita coisa. Necessariamente não é só o Jeep em si. A mecânica em si, uma coisa atrai a outra. Hoje em dia todas as coisas são parecidas. O Jeep, o que acontece? Ele evoluiu muito. Um Jeep 62, um Wrangler, por exemplo, 94, 96, a diferença é monstra. Mas as características base é a mesma. Então, uma coisa serve para outra, uma coisa mais moderna serve como parâmetro para uma coisa mais antiga. Aí a gente consegue notar as diferenças que da época eles usam até hoje. Tem coisas que é do método, vamos dizer assim, do modo antigo que está hoje, atual. Muita coisa, entendeu? Então, a mecânica, a construção, essa invenção aqui, é tudo em base em alguma coisa que já existe, que a gente sabe que funciona. Vocês viram aí essa elaboração, tá ficando um pouco diferente a suspensão aqui. Talvez alguns nunca viram nada parecido. Eu particularmente pesquisei e não achei. Eu achei parecido, mas a mecânica em si diferente da suspensão.
Então vocês aí que não se inscreveram, lembrando lá, se inscreve, ativa o sininho para não perder os vídeos novos, que tem bastante pela frente ainda. Compartilha também para ajudar o canal. A gente aqui agora vai parar para poder continuar o trabalho aqui, para criar o próximo conteúdo para vocês. Por mim, eu só mexeria nisso, só que a gente tem que trabalhar, porque nossa renda vem da tornearia, então a gente tem que me dedicar um pouco em cada um. Um dia, quem sabe, eu consigo me dedicar só a esse tipo de invenção, que é muito legal de fazer, né? Particularmente, eu gosto muito. Mas o futuro, a gente espera para ver o que acontece. Tá bom, gente? Muito obrigado. Até mais.